Muito bom dia. Saúdo naturalmente os senhores jornalistas presentes nesta que é uma conferência de imprensa na efeméride dos 25 anos da Constituição da Associação Internacional de Direito do Consumo. Evoco a memória de António da Costa Neves Ribeiro, vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que conosco se fez ao caminho, irmano no mesmo propósito, o reconhecimento a Manuel Porto, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que conosco se congraçou no projeto ideado para a realização da primeira Conferência Europeia das Condições Gerais dos Contratos, cláusulas abusivas, sob a égide da Comissão da, ao tempo, Comunidade Económica Europeia, se promoveu em Coimbra, na Universidade de Coimbra, e que teve o maior sucesso intra como extramuros. Na efeméride, o que se pretende? Realçar que um longo caminho na Europa e no mundo se trilhou já em ordem à prevenção como à repressão das cláusulas abusivas apostas nos contratos pré-elaborados, maiormente nos contratos pré-redigidos, e que, a despeito, a Diretiva 93/13/CE de 5 de abril não conseguiu os resultados a que tendia, já que a operância, tantas vezes a nível interno, não propiciou os resultados a que se almejava. A APDC, Associação Portuguesa de Direito do Consumo, que é o resultado natural da implantação urbi et orbi da AIDC, Associação Internacional de Direito do Consumo, tem no ensejo e neste dia, que para nós é de festa, um conjunto de propostas que pretende carrear ao poder com o objetivo de aperfeiçoar os mecanismos e de reforçar a luta interminável contra as cláusulas abusivas, de modo a expurgar os contratos, disto que os italianos consideram como algo de vexatório. Chamam, aliás, a estas cláusulas, em termos de dignidade humana, cláusulas vexatórias. Leoninas se dizia outrora entre nós, abusivas, referem-no os franceses. Ora, que propostas são essas? A primeira, que dentre quem possa propor a ação inibitória para prevenção ou repressão de cláusulas abusivas, figure o consumidor singular, como ocorre na ação inibitória geral. Segunda, que o caso julgado se forme contra todos e não só entre aquele que propõe a ação e aquele contra o qual a ação é proposta, para abranger todos os contratos singulares celebrados à luz das condições gerais apostas em formulários ou outros documentos de adesão.
Terceira, que sempre que os autores sejam os consumidores singulares ou as associações de consumidores, territorialmente competente seja o tribunal do seu domicílio. Que se reconheça que na ação inibitória cabe o procedimento cautelar de modo a atacar logo, sem perda de tempo, sem compassos de espera, as cláusulas abusivas, sem ter, obviamente, que aguardar pelo termo da ação. Quinta, que se consagre, ao menos em favor do Ministério Público, o termo ou compromisso de ajustamento de conduta, à semelhança do que ocorre no Brasil, a fim de obviar um processo dominado por excessiva onerosidade, por excessiva morosidade, como hoje acontece. Sexta, que no compromisso de ajustamento de conduta caiba uma multa civil caso o contratante relapso venha a incumprir a promessa íncita no compromisso. Sétima, que se admita a quota litis, isto é, honorários sobre uma percentagem da indemnização global arbitrada na decisão final, como incentivo aos advogados a que instaurem ações coletivas sempre que tal justificadamente se imponha. Oitava, que se crie um fundo de interesses coletivos em resultado destas multas e de outras indemnizações que venham a ser acumuladas em um tal fundo para incentivar o recurso às ações coletivas pelas associações de consumidores autênticas, autónomas e genuínas, normalmente desprovidas de meios. Nona, que se crie uma Comissão Nacional das Cláusulas Abusivas, na interseção do esforço dos Conselhos Superior da Magistratura e do Ministério Público, da Confederação do Comércio e das instituições de consumidores autênticas, autónomas e genuínas, para apreciar e denunciar os abusos detectados neste particular. E, enfim, décima, que se reestruture o Registro Nacional das Cláusulas Abusivas, que, tal como está, não vale realmente nada. E não só como meio pedagógico para a prevenção de abusos neste particular, como ainda relativamente a um conjunto de instrumentos que podem servir àqueles que verifiquem os formulários e queiram efetivamente propor ações neste sentido. Isto decorre, naturalmente, de um conjunto de reflexões que vimos fazendo a nosso nível, com particular realce para uma ação suscitada pela ACOP, Associação de Consumidores de Portugal, ao Ministério Público, que veio a ser instaurada entre 2006 e 2007, que comportava só e tão só questões de direito e cuja audiência de discussão se veio a realizar a primeira das audiências no dia 30 de abril de 2013, 7 anos após o desencadeamento dos mecanismos em ordem à repressão das cláusulas abusivas ao tempo detectadas pela ACOP. Isto constitui, na realidade,
um sinal de que algo vai mal no reino da Dinamarca. Portugal não pode, efetivamente, bastar-se com situações do estilo em que se perde o efeito útil das decisões, tendo em vista as condições em que tudo isto opera. 7, 10, 15 anos para uma decisão é manifestamente um ato de denegação de justiça. Justiça que tarda tem o amargo sabor da injustiça. Depois destas considerações preliminares, eu por-me-ei necessariamente à disposição dos senhores jornalistas para as perguntas que entendam formular, que aclarem algum dos aspectos eventualmente mais saliente e menos esclarecedor que eu haja referido. Muito obrigado.